vamos passar a palavra para a nossa Rosane, então. Boa noite a todos. É uma alegria estarmos aqui mais uma vez na casa de Eurípides, estudando o Evangelho de Jesus. Essa noite nosso tema de estudo é o capítulo 1, item 1 a 8 do Evangelho, né? Então, provavelmente para aqueles que são assíduos à casa, é um recomeço do estudo do Evangelho, né? Porque a gente vai seguindo aquela sequência, e mesmo que não seja no estudo sistematizado, acompanhando na reunião pública, é a oportunidade da gente refazer mais uma vez essa tarefa de ler o Evangelho. E assim, provavelmente, se fará. O estudo do Evangelho, assim como das obras básicas, é inesgotável, né? É uma fonte de conhecimento que a gente ainda, nessa vida, podemos estudá-lo muitas e muitas vezes e a gente não vai ter fim. Tem muita coisa ainda para a gente aprender. Então, nós hoje, nesse capítulo 1, né, ele trata, no início do capítulo, a questão das 3 revelações. E é sobre isso que a gente vai conversar um pouco. A gente foi procurar, lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 622, Kardec pergunta assim aos Espíritos: confiou Deus a certos homens a missão de revelar em sua lei? É o capítulo que trata da lei divina. E os Espíritos respondem a Kardec: em todos os tempos houve homens que tiveram essa missão. São espíritos superiores que encarnam a fim de fazerem progredir a humanidade. Então, os Espíritos respondem que de tempos em tempos, em todos os tempos da humanidade, a gente recebe aqui espíritos superiores que têm como missão revelar a lei divina. E será que isso é necessário? Por que isso é necessário? O homem na Terra, né, os espíritos encarnados na Terra, eles se desenvolvem dentro de um processo natural da lei do progresso. Então, com o uso da sua inteligência, o homem vai se desenvolvendo e progredindo, tanto materialmente quanto espiritualmente. Isso se dá de qualquer forma, né? Isso se dá naturalmente porque existe uma lei chamada lei do progresso. Isso se dá porque os espíritos foram criados para tal. Isso está dentro do projeto divino. Mas acontece que, de vez em quando, por bondade divina, uma vez que os espíritos, eles vão dizer assim, eles recebem um apoio externo, né? Eles recebem essa oportunidade de ter vamos dizer assim, quando o processo não vai se dando tão rápido quanto a gente, né, precisaria, ou melhor, quando a gente precisa receber alguma força externa para que aquele progresso se dê de uma forma um pouco mais rápida, para acelerar o progresso, Deus envia esses espíritos. Então, são as chamadas revelações, né? São momentos que a humanidade recebe um determinado conhecimento e, de forma coletiva, dentro de um determinado grupo, existe a oportunidade de ter um conhecimento maior sobre as leis divinas, fazendo que aquela população tenha a oportunidade de dar uma caminhada mais acelerada dentro da senda do progresso. E aí, o que vai acontecendo? Isso se deu em todos os tempos. Então, a gente também pode observar que essas revelações, elas acontecem e não são privilégio de determinada religião, né? Em determinados países, em outros grupos, e essas revelações estão aí na história da humanidade, acontecendo em outras religiões. E o que a gente pode... todas elas são respeitáveis e trazem verdades. Essas verdades, elas se organizam e elas se fundamentam em questões que são comuns a todas essas revelações, que a gente pode entender que são revelações reais, verdadeiras, né? Não trazidas por falsos profetas, são aquelas que têm como fundamentos Deus, a imortalidade, a justiça divina e a fraternidade. E a gente vai ver. Mas aí vocês diriam assim, poxa, mas a gente vê algumas religiões que têm como fundamento essas questões, mas que
em paralelo a isso, desenvolveram outras questões que contradizem essas ideias. E aí a gente vê que, na verdade, são questões introduzidas pelo homem, né? Então, a gente não pode confundir a revelação com aquilo que os homens trouxeram e, vamos dizer assim, mancharam, né? Ou confundiram as pessoas. Isso se dá também no cristianismo, também em outras religiões. Mas todas elas têm o objetivo de trazer o progresso para o homem. Portanto, todas são respeitáveis. Isso é uma coisa muito importante. Em tempos de tolerância, né? Olha só, a gente hoje fala de tolerância religiosa. E essa percepção que nós não somos os detentores, né, da verdade, nós não queremos ser os únicos a ter acesso a essa verdade. Essa verdade foi colocada aos homens, em todas as épocas da humanidade, querendo o homem apenas utilizar e podendo utilizar melhor ou melhor, de acordo com cada um com a sua própria individualidade. E aí, mas nós aqui, cristãos que somos, damos destaque a 3 revelações. A primeira delas é a revelação que veio através de Moisés. Então, essa revelação chega aos homens lá no ano de 1300 a.C. E é considerada, então, a primeira revelação que vai preparar a vinda de Jesus depois na Terra, né? A segunda revelação. Quando a gente fala que tem 3 revelações, e a gente vai falar um pouquinho de cada uma delas, o importante é a gente observar que elas têm um caráter progressivo. Elas vêm, cada conhecimento chega na época e determinada, junto a um povo que está, né, que coletivamente trazem determinadas características e que vai atender o entendimento dessa população naquele momento, naquele período. Então, é trazido de forma progressiva. Então, temos a primeira revelação, depois que a gente aprende aquela lição, uma segunda revelação é possível, e depois uma terceira revelação, provavelmente outras virão. O que acontece com isso? Isso garante que Deus permite que a gente receba aquilo que a gente pode alcançar. O que aqueles homens daquela época poderiam ter condições de alcançar. É como se a gente estivesse numa escola e o professor, né, não fosse jamais ser proveitoso dentro de uma escola, o professor, para alguém que está começando, oferecer uma matéria de 3, 4 anos acima. É preciso adequar o conhecimento oferecido àquele grupo de acordo com a capacidade que ele tem, né? Então, uma coisa vai se somando à outra. Então, as revelações, elas não são, naquele momento, pode parecer muito simples, aquele ensinamento, mas naquele momento é o que aquele grupo pode receber. E ela prepara o conhecimento da revelação que vem posteriormente. Então, vamos lá. Como é que era essa questão lá em 1300 anos antes da era cristã? O que se destacou? Qual é o destaque dessa revelação? O destaque dessa revelação, primeiro, é a ideia de um Deus único, né? Que até então as populações na Terra, os grupos que habitaram aqui o nosso planeta Terra, eles tinham percepções diferentes sobre essa questão da existência de Deus. E aí, pela primeira vez, isso se dá de uma forma coletiva, essa percepção de que existe apenas um Deus, e esse Deus é criador de todas as coisas e de todos os seres, e ele faz uma coisa, quer dizer, ele se responsabiliza por nós. Então, se estabelece uma relação com essa divindade bem diferente, porque a gente tem uma condição de um Deus que é responsável por cada um de nós, né? Ele não é apenas um Deus criador, mas ele está ali, tomando conta. Então, a gente estabelece um elo de ligação. E isso é muito importante, é um momento de mudança dentro do processo do desenvolvimento do espírito, quando ele toma esse conhecimento, quando ele passa a conhecer isso. Essa lei trazida por Moisés, quando a gente vai estudar lá na história mesmo, a história dos homens, né? Aí a gente vê que a lei mosaica, ela trazia muitas coisas que eram contraditórias dentro desses princípios que a gente falou. Os princípios de imortalidade, de justiça, de fraternidade. Porque a gente tem dentro das leis algumas coisas que não combinam com isso.
E aí há de se ter de fazer uma diferenciação, que a lei mosaica ela tem uma parte que é divina, que é essa que a gente está falando, que é uma revelação trazida por Deus para os homens, e tem uma parte que é a parte dos homens, porque a lei mosaica tem uma parte que é da lei civil, a lei que trata das questões materiais. E essa não tem nada a ver com a outra, né? Então, a parte da revelação é essa questão mesmo que está colocada no decálogo, né? Então, a gente já ouviu falar, eu acredito que todo mundo tem alguma ideia, que Moisés recebe, né, através de um fenômeno mediúnico, 10 mandamentos, que são mandamentos que são válidos até hoje. Então, o caráter da lei da revelação é esse. É uma verdade que é imutável. Ela não vai modificar com o passar do tempo. Quando a gente diz que ela é progressiva, quer dizer que vão se somar a ela os outros conhecimentos, mas ela não se modifica. A lei que trazia determinadas questões que eram colocadas na lei mosaica, elas eram características daquela época e atendiam às questões de vida daquele povo. Essas que se modificaram com o tempo, elas não fazem parte da revelação. Então a gente tem, na verdade, enquanto revelação, os 10 mandamentos. Será que a gente sabe quais são os 10 mandamentos? Eu lá, no meu passado recente, quando eu era criancinha, eu ia na igreja católica, fiz primeira comunhão e mandava a gente decorar os 10 mandamentos. Mas olha, bem esqueci, já esqueci isso, esse negócio de decorar não fica bem para os espíritas não, né? Porque a gente quer mesmo vivenciar. Mas a gente tem 10 mandamentos, é fácil, porque são só 10, devia ser fácil da gente decorar, mas eu vou ler para vocês. Os 10 mandamentos são assim, ó, é uma versão resumida. Não adorar outros deuses, não idolatrar, que quer dizer não fazer imagens nem figuras para adoração ou prestação de culto, não tomar o nome de Deus em vão, guardar o dia de sábado, honrar pai e mãe, não matar, não adulterar, não roubar, não dizer falso testemunho, não desejar a mulher do próximo, nem cobiçar nenhum de seus bens, né? Então, esse decálogo é a parte que ficou para a gente, é a parte que é imutável. E foi o que serviu para aqueles homens daquela época, né? A gente está falando aí de um tempo antes de Jesus, homens muito brutos, homens ainda no início, olha só, a gente está começando a entender esse Deus, né? A estabelecer uma religião monoteísta que acreditava em um único Deus. E esse decálogo serve como um ponto de partida para que nós, aqui na Terra, né, envolvidos nesse grupo que vai caminhar dentro dessa proposta cristã, que a gente tem outros, né, espíritos na Terra trabalhando em outras religiões, mas a gente depois até vai falar todas sobre a orientação de Jesus, né, que é o Espírito que toma conta de tudo o que acontece aqui na Terra, pode não ter o nome dele, mas está com ele, isso é uma coisa interessante. E para começar a fazer essa reflexão e essa mudança de padrão de comportamento, né, era um ponto inicial e que dava um parâmetro de como agir. Vocês percebem que fácil, direto, né, com ordens precisas. Não faça, não faça. Isso você não deve fazer, porque não é bom para você, não é bom para o seu progresso. Isso não está dentro da lei divina. A gente enxerga dentro do decálogo a lei divina que a gente estuda lá no Livro dos Espíritos? Com certeza, né? A gente enxerga isso, está lá na lei de adoração, a gente consegue perceber, né? Percebendo que ela é verdade até hoje, que a gente pode seguir. Pergunto eu a vocês, já cumprimos esses mandamentos? Porque já tem tanto tempo, né? Era tão simples, só 10. Só 10. E a gente está nesse cumprimento, eu posso reler aqui, ó. Não matar, não roubar, não adulterar. Nossa, só abrir o jornal e está vendo que a gente, né?
está bem longe, mas olha só, se era a primeira e a gente passou para a segunda sem cumprir a primeira, vejam bem, a revelação, ela acontece para dar esse impulso aos homens. E quando a gente diz que ela era proporcional ao conhecimento que a gente tinha na época e adequada àquele povo, não quer dizer que ele era adequado ao cumprimento, era adequado ao entendimento. Ele podia entender, o que não queria dizer que ele ia conseguir cumprir integralmente, mas ele já era um parâmetro, né? Para ele, ele já saberia que estava errado. Vamos pensar lá no homem bem primitivo, o homem das cavernas. Matava, mas matava. Não tinha esse processo dentro da sua consciência do erro ainda, né? Então, quando a gente chega nesse momento, dessa revelação chegar, já a gente erra, mas a nossa consciência já aponta que existe alguma dificuldade que a gente não devia estar fazendo aquilo, né? Então, é essa adequação que acontece. Não quer dizer que eles consigam ainda vivenciar isso integralmente, mas a consciência já aponta. Ele tem um entendimento, apesar de não conseguir vivenciar. Até porque, o que acontece? Existe uma continuidade. Então, quando vier a segunda revelação, cada vez mais a gente tem condições de cumprir a primeira. Porque o entendimento, sempre que vem uma revelação, vamos dizer assim, fica faltando complemento, né? Porque na questão do progresso, no nosso entendimento, a gente vai, como a gente está na escola. A escola sempre é uma boa comparação. A gente aprende a somar, depois a gente aprende a diminuir. E essas operações vão ajudar a gente à multiplicação. Porque lá, quem não soma, não multiplica, né? E elas estão interligadas, assim como todo conhecimento. Então, o que acontece? Lá na segunda revelação, e ao mesmo tempo que a gente aprende a outra, a gente fortalece o que vem lá atrás. É assim no conhecimento da escola. Então, é o que a gente vai vendo. A segunda revelação, ela se faz necessária. Quando chega a primeira, atende aos homens, os homens começam a vivenciar aquilo, a pensar, a se desenvolver. Em cima daquela nova revelação, apesar de não vivenciarem, eles ficam aptos a receber a segunda revelação. É por isso que quando vem essa lá, dentro da própria lei mosaica, já se anuncia a vinda de um Messias, que seria o Cristo, já portador dessa segunda revelação. Então, a primeira revelação já vem com a promessa da segunda. Olha só. E aí a gente também pode pensar como tudo está dentro de um projeto de Deus. Isso é bastante bacana, porque não fica assim, a gente não está ao léu, né? A gente não é assim uma coisa, não estamos soltos. Tem alguém que olha por nós, tem alguém que está... Nosso projeto, não dessa vida, né? Nosso projeto de vida enquanto espírito imortal está sendo amparado por Deus. E o que acontece então? A revelação mosaica anuncia a vinda do Messias. Então Jesus, ele vem e ele diz uma coisa que vai confirmar tudo isso que a gente está falando da revelação. Ele diz assim, não vim destruir a lei, mas ele veio para cumpri-la, né? Jesus não veio destruir a lei, isso é, a lei de Deus. Veio cumpri-la, isso é, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Então, Jesus chega, diz que não veio descumprir a lei divina, não aquelas que eram de Moisés, né? Aquelas que estavam no Código Civil, aquelas que tinham a ver com as questões da matéria e que eram apenas leis materiais, leis que estavam envolvendo as questões não das leis divinas, mas as questões dos homens, temporárias. E aí Jesus vem e traz um complemento, né? Jesus é interessante porque o peso da segunda revelação ele é muito grande, porque ele é trazido por esse espírito que os espíritos lá no Livro dos Espíritos dizem que é dos espíritos que já estiveram na Terra, o maior de todos, né? Então, se ele é o maior de todos, essa revelação tem um peso grande. E é um momento
assim, de grande peso na história da humanidade, né? Um momento que a humanidade se coloca diante de uma oportunidade única de conhecer essa proposta que vem na segunda revelação. É interessante, todos nós já conhecemos a proposta de Jesus, né? A gente vai um pouco analisar como é que essa proposta de Jesus trouxe alguma coisa além do que vinha no Decálogo e na primeira revelação. Olha só, qual é, vamos dizer assim, a inovação da proposta que Jesus traz na segunda revelação? Primeiro, ele descomplica a lei. Porque na lei mosaica a lei mosaica, ela tem muitas prescrições, é uma lei com muitas coisas. O decálogo é curto, mas a lei mosaica em si ela é muito ampla. E tem muitas questões, se colocam em relação a muitas questões, até mesmo questões em relação à higiene, a como se portar, são inúmeras questões colocadas lá dentro da lei mosaica. E Jesus vem e ele descomplica essas leis, porque ele resume tudo num único mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quando pergunta, né? E ele diz isso, toda a lei e os profetas estão nesse mandamento. Então, é uma coisa descomplicada, é uma coisa simples, porém difícil, né? De viver. Mais simples de entender. Jesus passa a instrução do aspecto controlador, isso é, como é que eram os 10 mandamentos? Vocês repararam que não, não, não. É uma questão que é para controlar os nossos instintos inferiores, né? Olha só, não matar, não roubar, é o que a gente faz quando a gente ainda está em processo de aprendizado e que deixa o instinto funcionar acima da razão. Então, a revelação de Jesus, ela passa dessa instrução do não fazer para o realizar. É diferente, né? Não basta apenas eu não fazer. O que eu vou realizar? Não basta, é como colocam os Espíritos no Livro dos Espíritos. Não é uma virtude passiva. Não me basta não fazer o mal. Né? Eu tenho que fazer todo o bem que posso, porque sou responsável pelo mal que advém do bem que não faço. Isso está lá no Livro dos Espíritos. E aí, essa instrução de Jesus também é dessa forma. Por quê? Ele diz assim, tudo quanto quereis que os homens vos façam, fazei-o vós também a eles. Né? Então, não basta eu não fazer. Meu parâmetro não é mais eu não. Meu parâmetro é o que eu vou fazer para o outro. Né? E eu vou fazer para o outro tudo aquilo que eu quero que façam para mim. Outra questão. Ele retira, Jesus, o acréscimo que tinham sido feito pelos de má fé ou pela ignorância dos homens. Então, Jesus, dentro dessa lei mosaica, que se confundiu, né, a lei mosaica, a parte que é a parte divina e a parte que é dos homens, fica muito confusa. E eles tomam tudo como se fosse lei divina. E aí Jesus vem e faz a separação. Olha só, isso aqui não é, isso aqui não faz parte. E aí Jesus diz assim, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Isso é, essa parte da lei que não é a verdadeira, né, que não é que não se modifica no tempo, ela naturalmente vai cair. Será que é isso que a gente viu, né, por tanto tempo? A própria religião cristã também sofreu esse processo. Né? Os homens colocaram dentro da religião cristã várias questões que pertenciam mais aos homens do que à divindade, né? As leis divinas. Implementaram várias coisas e, com isso, quanto mal fizeram, né? De Jesus até os dias de hoje. E a gente hoje tem aí uma história de cristianismo que, quando a gente lê, é absolutamente distinto do que Jesus pregou. Então, Jesus falava que tudo isso o tempo ia desmanchar. Né? Isso foi passando pela prova
da próprio desenvolvimento da história do homem, né? As questões que foram colocadas foram introduzidas dentro da religião, que não faziam parte da revelação, da segunda revelação de Jesus, elas foram naturalmente sendo extintas. E hoje a gente já tem a gente já pode dizer que, comparando, vamos dizer, a igreja, mesmo a igreja católica, ou as igrejas protestantes, comparadas com a igreja na Idade Média, né? Quanto progresso a gente tem e quantas modificações a gente foram feitas, porque as questões que foram colocadas ali pelos homens estão sendo retiradas. Ainda estamos nesse processo? Com certeza ainda estamos, né? Agora temos um Papa aí moderno que está lá ajudando a fazer esse processo também, né? E a gente vai percebendo que a própria igreja vai avançando. Então, Jesus, se a gente for estudar os evangelhos na sua forma mais pura, aquelas questões que a igreja, né, o que os homens introduziram, elas não estão dentro dos ensinamentos de Jesus. Foram colocadas pelos homens, porque Jesus fez isso. Ele tirou já dentro das questões da lei mosaica. Jesus vem e corrige as más interpretações, mostrando o verdadeiro sentido dos ensinos. Quer ver um exemplo disso? Jesus corrigindo a má interpretação. A gente tem lá o mandamento de guardar o dia de sábado. Quer dizer, a gente tem um dia para dedicar a Deus, as coisas do Espírito. E tinha esse mandamento lá no mandamento. E aí Jesus vai e tinha que guardar o dia de sábado. Isso estava dentro da lei mosaica, que era vivenciada pelos judeus. E aí Jesus vai e faz uma cura no dia de sábado. E ele é questionado por isso, né? E aí ele diz assim, o sábado não foi estabelecido por causa do homem. O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Então, ele mostra que isso existe um equívoco nesse comportamento. Ele corrige a má interpretação. Existe uma coisa muito diferente, que a gente tire um dia para dedicar a nossa vida às questões do Espírito. É diferente, a gente não está disponível, né, que esse dia tenha que ser um dia específico, que a gente não possa ajudar alguém que está necessitado. Afinal de contas, ajudar alguém que está necessitado não é cuidar das coisas do Espírito? É uma confusão que havia. E aí Jesus vem e desmancha, né, esses equívocos e essas más interpretações com seus ensinos. Uma outra coisa que Jesus faz, que essa segunda revelação traz de diferente, é que ele adapta esses ensinos ao grau de maior adiantamento moral do povo. Então, de Moisés para Jesus já havia tido uma oportunidade de crescimento. Acho interessante porque é um tempo curto, né? Então, no instante, a lei mosaica movimentou, e essa ideia de um Deus único já prepara a vinda do Messias e a vinda de Jesus, e ele traz um ensinamento que é um ensinamento diferente de tudo que tinha na lei mosaica. Sabe qual é? Que é novo, que deixa os judeus assim boquiabertos. Que ensinamento é esse, meu Deus? Porque Jesus diz assim: amar o inimigo. Amar o inimigo e fazer o bem e orar por ele. Isso era diferente. E isso precisava de ter... Nossa, está muito, muito acima, né? Então, a vinda desse ensinamento mostra que já havia uma oportunidade da gente, ao menos, se não viver, pensar de uma forma diferente. Os homens conseguiram viver isso? Não conseguiram. Claro que conseguiram. A gente tem os apóstolos que provam isso, que diante do testemunho depois, né, que eles conseguem, os relatos dizem que eles conseguiram ir para o sacrifício em nome de Jesus, sem odiar aqueles que os perseguiam, lembrando e obedecendo e conseguindo vivenciar aquilo que Jesus havia colocado. Então, esse é um ensinamento que vem e que mostra que havia uma condição já de adiantamento do povo da época. Outra questão que a gente pode dizer é que Jesus também faz uma coisa que é interessante. Ele estende essa mensagem a todas as criaturas. A lei mosaica, ela foi oferecida para um grupo restrito.
ela estava ali dentro do povo judeu, e ali ela ficou, e dessa forma ficaria. Mas Jesus não. A mensagem de Jesus, Jesus coloca uma mensagem que não se dirige especificamente para um grupo só, para um povo só. Ele diz assim, ainda tenho outras ovelhas, não desse aprisco, e a mim convém conduzi-las. Elas ouvirão minha voz, e haverá um só rebanho, um só pastor. E a gente percebe que isso, apesar de Jesus e os apóstolos não estenderem fisicamente, né, por uma série de questões culturais, geográficas, Jesus não estende isso, a pregação dele é muito além dos judeus, mas isso se dá quase que imediatamente após a sua partida, né, a sua morte, através do grande apóstolo Paulo de Tarso, que leva, né, o evangelho de Jesus para outros povos que não os judeus. Então, essa mensagem de Jesus vem, e diferente da primeira revelação, é uma mensagem que vai, né, que se propõe a atender a outra e se estender a outras populações. Muito bem. A grande diferença que a gente tem na segunda revelação é que Jesus apresenta essa revelação com uma autoridade absoluta. Uma autoridade diferente, né, de Moisés, e uma autoridade diferente daqueles homens que vivenciavam a lei mosaica. Essa autoridade, né, que é porque ele traz o ensinamento. Esse ensinamento é um ensinamento de muito progresso, né? E uma proposta muito ousada para os homens daquela época. E ele traz um ensinamento que não é uma proposta teórica, mas ele consegue ele traz ensinamento através da exemplificação. Ele é exemplo daquilo que ele fala. O que torna... E por que ele faz isso? Porque lembra que os espíritos falaram que ele é um espírito, o top, o maior que já teve aqui na Terra, a nível de conhecimento e a nível de evolução espiritual? Então, aquilo que ele traz para a gente, ele já tem dentro dele. Ele não traz uma teoria, ele traz uma verdade que ele vivencia. Então, ele traz isso através da exemplificação. Então, essa também é uma grande diferença e que faz que essa segunda revelação tenha a força que ela tem, né? E tenha chegado até nós nos dias de hoje, e a gente esteja falando, e que isso seja falado, inclusive, em outras religiões. Esse exemplo de Jesus e os ensinamentos de Jesus, mesmo pessoas que têm outras religiões, reverenciam, né, a figura de Jesus e os ensinamentos que ele trouxe. Então, quando a gente recebe esses ensinamentos dessa forma, isso também traz uma mensagem para a gente, né? Que agora, então, a gente... como é que a gente vai fazer para vivenciar esses ensinamentos? Quando a gente tem a lei mosaica, é uma coisa muito da gente agir por uma imposição, né? Eu tenho que seguir aqueles mandamentos lá, tem uma série de ordens que eu devo seguir. É uma coisa um pouco imposta. E a proposta de Jesus não é uma imposição, mas é um desenvolvimento da nossa vontade. É a partir da nossa vontade, é a partir do entendimento daquilo que é bom. Eu tenho que fazer um esforço para alcançar, né, e para vivenciar tal qual Jesus fez. Então, ele diz assim, tudo que eu fiz, vocês podem fazer e muito mais. E aí dá um incentivo para que a gente possa seguir pelo caminho. Ele abre um caminho e a gente... e deixa como proposta que a gente siga esse caminho. Um caminho que a gente segue por vontade própria e por esforço. Então, a gente recebe, na segunda revelação, toda essa proposta de mudança de vida. Bom, voltamos à pergunta. Já vivemos a segunda revelação? Né? É uma revelação tão encantadora. E a gente hoje já consegue viver? Oh, meu Deus, ainda não. Mas estamos num caminho. É difícil para a gente falar assim, quanto tempo será preciso, né?
estamos atrasados, não estamos atrasados? O que é, sei lá, 2000 anos na vida do espírito imortal? Então, os pessimistas diriam assim, nossa, mas Jesus veio e vocês não aprenderam nada, né? E talvez o nada não, talvez não, certamente isso não é verdade, né? O tempo que a gente precisou para aprender foi esse. É o tempo que cada um precisa, é o tempo que a gente, enquanto coletividade, precisou para estar digerindo esses ensinamentos, fazendo esse processo de modificação. Jesus, né? Está acontecendo. Não sei. Eu não diria que está atrasado, não. Eu diria que está no tempo certo, né? O tempo a Deus pertence, se deve estar dentro desse projeto. A mim, eu acho que cabe eu pensar no meu tempo, né? Quanto tempo eu tenho e quando eu tiver acesso a isso de forma consciente, como é que eu estou trabalhando para fazer isso? Bom, segunda revelação é a revelação de Jesus. Quando Jesus vem, ele também já prevê uma outra revelação. Então, há mais de 2000 anos atrás, mais ou menos, né, 2000 anos, quando Jesus vem, ele promete que viria uma continuidade, né, mostrando o caráter progressivo das revelações. E aí ele promete que ele vai enviar o Consolador, que vai ficar conosco. Eu vos enviarei o Consolador. E esse Consolador, para a gente, que é essa terceira revelação, é o Espiritismo, né? Então, nós vivemos praticamente... Bom, vamos lá. Quando é que esse Espiritismo... Quando é que a gente pode dizer, localizar ele no tempo, né, no tempo da Terra? O Livro dos Espíritos, ele tem a sua primeira edição em 1857. Então, é essa época, mais ou menos, que a gente tem essa terceira revelação surgindo aí. É muito nova, né, gente? É muito novinha, está assim, fresquinho. Então, eu acho que a gente pode dizer que a gente vive, agora, nesse momento, está vivendo aí a terceira revelação. Somos contemporâneos da terceira revelação, né? Porque foi no outro dia mesmo que Kardec, né, através, codificou essa doutrina, né, recolhendo 2 espíritos superiores, dessa falange que veio em nome de Jesus, trazer mais uma etapa dos conhecimentos que a gente tinha que ter para caminhar dentro do nosso progresso. Então, vivemos essa era, e esse Espiritismo vem trazer o quê? Porque quando a gente pensa que o Espiritismo é uma terceira revelação, a gente entende assim, o Evangelho de Jesus e a revelação trazida por Jesus, ela é tão completa, será que precisava de mais alguma coisa? Será que precisava de complementar? Será? Porque ela é muito clara, ela é muito evidente, ela é, assim, não coloca dúvidas, né? Ela veio através da exemplificação de Jesus e está lá. Atire a primeira pedra, aquele quem estiver sem pecado, amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Por que será que precisa? Porque, se fosse tão fácil, a gente já tinha feito, né? E porque algumas coisas que iriam ainda facilitar o nosso entendimento daquilo que Jesus falou, não eram possíveis ser falados naquela época. E isso Jesus disse. Então, faltava ainda conhecimento. Como provavelmente, hoje ainda falta coisas que a gente vai vir lá na frente. Dentro da caminhada que o Espírito tem que fazer até chegar à perfeição, sei lá, gente, onde é que será que a gente está, né? Não deve estar nem... Não sei, não consigo pensar nisso, né? Então, tem muita coisa para a gente saber, e naquela época também faltavam algumas coisas que iriam facilitar o nosso conhecimento. A gente que já começou a estudar o Espiritismo, rapidamente entende isso. Porque a gente pode fazer essa pergunta, o que faltava, e pensar no que a gente tem aprendido com o Espiritismo, né? Entre eu falar que eu tenho que amar o meu inimigo, e eu entender como é que funciona a lei de causa e efeito, como é que, né? E o bem que o amor traz para a gente conhecer a movimentação dos fluidos, a gente conhecer como é que... Olha, tem tanta coisa para a gente conhecer e que vai facilitar a gente vivenciar esse Evangelho.
Então, Jesus, né, falou lá que a gente não disse tudo, né, limitando-se, entretanto, Jesus não disse tudo, limitando-se a respeito de muitos pontos, a lançar o germe de verdades que, segundo ele próprio declarou, ainda não podiam ser compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos implícitos. Para ser apreendido o sentido oculto de algumas palavras suas, mister se faz que novas ideias e novos conhecimentos lhe trouxessem a chave indispensável. Ideias que, porém, não podiam surgir antes que o espírito humano houvesse alcançado um certo grau de madureza. A ciência tinha de contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento de tais ideias. Importava, pois, dar à ciência o tempo para progredir. Então, lá da proposta de Jesus, da segunda revelação até hoje, o que faltava para que esse conhecimento fosse oferecido aos homens? O desenvolvimento da ciência, que a gente pode falar que é o desenvolvimento da própria inteligência do homem que levou ao desenvolvimento da ciência. No Livro dos Espíritos diz que é através do desenvolvimento da inteligência que o homem consegue ter a capacidade de distinguir o bem ou o mal, o bem do mal. Como é que eu faço para distinguir o bem do mal? Através do desenvolvimento da minha inteligência. Então, quando a gente fala, porque parece, às vezes a gente se confunde um pouco, parece que a inteligência caminha de um lado e o moral caminha de outro, e esses lados não se conectam. Porque na Terra a gente vê homens de grande inteligência com moral ainda não desenvolvido. Mas isso não é um fato. A inteligência vai levar o homem ao entendimento moral. E é esse o caminho que acontece, o desenvolvimento dessa inteligência. A gente já está entendendo um pouco melhor isso, quando agora a gente fala que a inteligência é uma coisa muito além do que a gente acreditava. Quando se fala das inteligências múltiplas, da inteligência emocional, né, umas coisas aí que os homens estão descobrindo. Então, isso combina muito com o que está no Livro dos Espíritos. Então, o desenvolvimento dessa ciência vai trazer essas informações que o Espiritismo tem, né, oferece, para que os homens possam compreender melhor a própria doutrina trazida por Jesus e, com isso, a lei divina. Porque o que Jesus traz para a gente é a lei divina, né? Esse entendimento, então, se faz dessa forma. Opa! Senão eu estava quase não enxergando lá. E aí o desenvolvimento se faz dessa forma. Olha lá, vamos ver o que diz lá no Evangelho. O Espiritismo é a ciência nova que vem revelar o homem, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual, suas relações com o mundo corpóreo. Ele não o mostra não mais como uma coisa sobrenatural, porém, ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar atuantes da natureza, como fonte de uma imensidão de fenômenos, até hoje incompreendidos e, por isso, relegados ao domínio do fantástico e do maravilhoso. Essas relações que o Cristo alude em muitas circunstâncias, e daí vem que muito que ele disse permaneceu inteligível ou falsamente interpretado. O Espiritismo é a chave com o auxílio do qual tudo se explica de modo mais fácil. Então a gente começa a estudar o Espiritismo, aí entende o porquê da dor, aí a gente entende por que a gente está, o que está acontecendo, a gente entende como é que se movimentam, qual é a influência dos espíritos na nossa vida. A gente vai aprendendo uma série de questões que antes da gente não sabia, né? Como funciona a prece, como é que eu posso ajudar o outro através, né, da prece ou através do passe. Eu vou somando na minha vida uma série de informações que, quem já começou a estudar sabe, modificam a minha forma de ver o mundo, modificam os meus valores e fazem uma coisa fundamental, que é combater a ideia do materialismo, né? Quando os espíritos escreveram o Livro dos Espíritos, eles disseram assim, eu acho que é na pergunta 919, existe esse comentário dos espíritos,
que o objetivo do Livro dos Espíritos é para que não tenhamos nenhuma dúvida sobre a existência da vida após a morte, da imortalidade da alma. Então, esse é o objetivo, o combate à ideia materialista. E isso é a base da doutrina de Jesus, porque Jesus falava desse reino dos céus, né? Tirar a gente da vida da matéria e focar a gente na vida do espírito. Essa era a proposta de Jesus, e o conhecimento espírita vem fazer com que a gente, o nosso olhar sobre isso seja um olhar muito mais seguro, porque não mais por uma questão de uma fé dogmática, né? Mas por uma fé que passa pelo meu raciocínio, uma fé racional. Então o Espiritismo, por que ele tem essa característica? Porque ele vem trazer um conhecimento que eu não preciso mais aceitar porque alguém revelou, porque alguém disse, por um conhecimento agora que eu trago e que eu posso questionar, que eu posso, né, esperar o meu próprio tempo para aceitar ou não. Por tudo isso, o Espiritismo precisava do apoio dessa ciência. Então ele vem e junto com a ciência a gente começa a entender melhor as questões trazidas, né, até mesmo por Jesus. Então, a gente ainda ontem observou, e isso eu acho que é importante, a gente perceber esse momento que a gente vive agora. Que momento é esse que a gente vive agora? É um momento de desenvolvimento da ciência como nunca antes aconteceu. A gente vive hoje, parece que a gente está num filme de ficção científica. As coisas vão acontecendo e às vezes a gente é tão rápido que a gente não tem noção do quanto que a gente evoluiu. Há pouco tempo, uma pessoa estava com um problema, não sei o quê, um problema de saúde, e aí alguém perguntou assim, mas quando você ficou doente, você não fez uma ressonância magnética? Aí ela falou, não sei. A pessoa tem 20 e poucos anos, não tem 30 anos. Ela falou, não sei. Aí o médico estava próximo e falou assim, não, mas naquele tempo, ela ficou doente quando ela tinha 5 anos de idade. Aí falou, naquele tempo não tinha ressonância magnética, gente. Aí você pensa, nossa, como não tinha? Né? Então, é uma mudança muito grande a nível da saúde, do cuidado. Muitas coisas que a gente faz hoje assim, facinho, né? Tem até lá no serviço público, todo mundo faz, tem um problema. Tomografia, ressonância. Aí a pessoa, se eu não me engano, o médico falou, não tinha nem ressonância, nem tomografia, só muito... Ele falou lá, eu não me lembro exatamente o que é, os médicos me desculpem se eu tiver, mas é mais ou menos isso. Não tinha, provavelmente no Brasil tinha 1 ou 2 máquinas, não sei o quê. E aí a gente acha que é uma coisa tão boa. Então, isso só num exemplo muito tosco, assim, né? Porque tem muitas coisas, né? Toda a parte da comunicação, da informática, das redes sociais, que a gente se interliga, das informações, da medicina, da ciência como um todo, da física, são coisas muito, muito recentes e muito novas. Então, nós vivemos essa era das descobertas. E com essas descobertas, o que a gente está percebendo? Ontem a gente teve a oportunidade, a gente trabalha na Casa Espírita com os jovens, na evangelização dos jovens. Então, ontem a gente teve a oportunidade de fazer uma experiência interessante, que a gente ia estudar o Livro dos Espíritos, a parte do capítulo 3, da primeira parte, que é sobre a criação. E aí a gente fez a seguinte proposta para os jovens. Vocês fazem o seguinte, vocês façam uma pesquisa da ciência. Como foram criado o universo, como foram criados os seres, a questão da vida nos outros planetas, vocês pesquisem e tragam pesquisas. E a gente vai pesquisar aqui também. Depois a gente vai comparar o que está colocado no Livro dos Espíritos. E aí, assim, eles fizeram, aí a gente, podia não ter pesquisado muito em casa, a gente ainda usou um tempo lá na casa. Olha como é que é incrível. Vamos pesquisar, pega a internet, digita 1000 informações, não sei o quê, informações boas, porque são informações que você pode consultar sites de ciência, de cientistas, coisas importantes, você tem acesso ao que você quiser. É um mundo maravilhoso. E aí eles pesquisaram lá, juntaram, fizeram um resumo, se dividiram em grupo, e depois abrimos o Livro dos Espíritos. E aí, líamos as informações da ciência
e líamos informações do Livro dos Espíritos. E eles, como nunca tinham lido o Livro dos Espíritos, e aí trabalhar com jovem é bom, é isso, porque são fresquinhos assim, né? E aí eles ficaram encantados. Porque eles diziam assim, nossa, mas não tem nada aqui. Nossa, combina, tudo combina, né? A ciência, eles perceberam que a ciência, e aí um falou, e olha quando foi escrito esse livro? Quando foi escrito esse livro, hein? 1857. E aí a ciência vai comprovando o que está ali no Livro dos Espíritos, né? Por isso que o Espiritismo vem com essa necessidade dessa ciência que veio se unir agora e comprovar aquilo que a gente precisava saber. Unido, ciência e religião. Não há mais necessidade da gente separar. Houve um tempo na história da humanidade que ciência e religião não se combinavam, né? Porque a gente tinha uma religião dogmática, uma religião que não queria questionar. E agora a gente não tem necessidade disso. A cada vez mais a ciência e religião, não religião no sentido, né, a religião no sentido da religiosidade, daquilo que vai levar o homem a se ligar a Deus, elas vão se unir e vão fazer o homem caminhar dentro da senda do progresso de uma forma muito mais ampla. Então, o que os nossos jovens vão percebendo, a gente também pode perceber, né? A gente pode observar. E a gente vai vendo que a terceira revelação chega no momento certo e chega para trazer esses novos conhecimentos que estão nos ajudando a perceber o mundo de uma forma diferente, né? Estão nos percebendo a reforçar esse Evangelho de Jesus dentro do nosso coração, que era entendido, mas talvez agora a gente possa entendê-lo de uma forma muito mais, vamos dizer assim, concreta, mais ampla, né? A ciência tem esse papel. Dizem lá o Evangelho segundo o Espiritismo. Após uma elaboração que durou mais de 18 séculos, chega ela à sua plena realização e vai marcar uma nova era na vida da humanidade. Está falando do Espiritismo, né? Fáceis são de prever as consequências. Vou ler de novo. Após uma elaboração que durou mais de 18 séculos. O que ele está falando? Do tempo entre o cristianismo e o espiritismo. Chega ela à sua plena realização e vai marcar uma nova era na vida da humanidade. A terceira revelação. A terceira revelação, o espiritismo, vai marcar uma nova era na vida da humanidade. Fáceis são de prever as consequências. Acarretará para as relações sociais inevitáveis modificações, às quais ninguém terá força de se opor, porque elas estão nos desígnios de Deus e derivam da lei do progresso, que é a lei de Deus. Bom, esse espiritismo que chega, essa terceira revelação que está chegando aí para a gente, da qual nós temos o privilégio, né, de vivenciar, de conhecer, estamos aqui. Então, temos acesso à terceira revelação? Sim. Quantas pessoas no mundo têm acesso a essa terceira revelação? Quantos espíritas existem no mundo todo aí? Não sei, mas não são muitos, não. Então, se essa terceira revelação, se ela tem um papel dentro da história da humanidade, assim como o cristianismo teve, né? E se ela é tão importante assim, e se nós somos detentores dessa verdade, será que isso traz para a gente alguma responsabilidade? Pergunto eu a vocês. Né? E se a gente avalia lá que, olha, nossa, teve a primeira revelação lá no tempo de Moisés e a gente não faz. Teve a segunda e a gente ainda não faz. Está tendo a terceira e a gente está fazendo o quê? Né? Eu acho que já está na hora da gente fazer alguma coisa. Então, a proposta da revelação espírita é uma proposta de educação. Quando a gente fala da ciência, da importância da compreensão, da inteligência, mas o objetivo final é a educação do espírito. É a mudança de nós mesmos, né? Todo esse conhecimento que a gente vem acumulando na história da humanidade enquanto coletividade, é um conhecimento que caminha para que a gente aprenda a vivenciar a lei do amor, para que a gente aprenda
né, a conviver com o outro, para que a gente faça esse processo de autoeducação e da mudança de nós mesmos, conseguindo seguir pelo caminho que Jesus nos apontou, né? Seguindo o caminho de Jesus. Então, eu acho que a gente acaba o dia de hoje observando o quanto houve de investimento, né, por Deus em cima de nós, né, trazendo todo esse processo, organizando tudo para que isso acontecesse dessa forma. O investimento de Deus, o investimento dos espíritos superiores. Quanto é grande a nossa oportunidade de estarmos aqui hoje, nessa casa, tendo o conhecimento dessa doutrina, o que nós estamos fazendo com esse conhecimento. E, uma vez que esse conhecimento comece a germinar dentro de nós, a responsabilidade que temos da divulgação desse conhecimento para outras almas, levando o Espiritismo. A gente termina com um texto que lembra uma passagem de Jesus que diz assim: vós sois o sal da terra, disse Jesus aos seus discípulos, e acrescentou: se o sal se torna insípido, como se poderá restituir-lhe o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Está em Mateus. Sois o sal da terra. Quanta sabedoria em palavras tão simples e tão singelas. Consideremos certas qualidades ou propriedades características daquele mineral. O sal é um elemento que guarda invariavelmente a sua pureza. Nada o altera, nada o contamina, nada o corrompe. Ainda mesmo quando em contato com as maiores impurezas, é por excelência incorruptível. Assim deve ser o cristão, bom no meio dos maus, justo no meio da iniquidade, probo no meio dos desonestos, prudente no meio dos insensatos, humilde no meio dos orgulhosos, altruísta no meio dos egoístas, sincero no meio dos hipócritas, fiel no meio dos infiéis, resignado no meio dos revoltados, pacífico no meio dos belicosos, virtuoso, numa palavra, no meio de todos os vícios e de todas as paixões. O sal, além de se conservar puro, preserva da corrupção, impedindo a decomposição dos corpos com os quais se acha associado. Tal deve ser o cristão no meio em que vive. O sal jamais está inativo. Onde quer que se encontre, está como que agindo sempre, visto a exudar continuamente aquela essência que lhe é peculiar. Tal qual deve ser a atitude do cristão na sociedade. Seus feitos devem atestar, sem solução de continuidade, a fé de que se acha impregnado. O sal nunca recebe, dá sempre. Misturai-o com açúcar e ele receberá a essência daquele, tornando-se salgado. Porém, o sal jamais se deixará adoçar, receber a influência do açúcar. O cristão, como sal, está no mundo para dar e não para receber. Ele é do céu credor e da terra o devedor. Cumpre-lhe, pois, receber do alto para distribuir cá embaixo. O sal não se faz conhecer pelo exterior. Em aparência se confunde com muitas outras substâncias. Entretanto, logo que entra em comércio com ele, dá-se de pronto a conhecer-se distintamente. Semelhante há de ser o cristão. Pelos frutos os conhecereis. Nunca por qualquer insígnia ou sinal exterior. Pela aparência, confundir-se-á com o comum dos homens, mas desde que entre em contato com ele, revelar-se-á prontamente, manifestando suas qualidades. O sal tem uma função distinta, especial, inconfundível. Não se presta a vários fins, mas de um modo definido e positivo a um fim determinado. De modo idêntico há de ser o cristão, cujo ideal definitivo na vida deve constituir na obra da redenção do seu espírito e de seus irmãos. Que assim seja, que possamos ser o sal da terra, que possamos aproveitar essa oportunidade em nossas vidas.